E aí, galera, meu nome é Rômulo, seja muito bem-vindo ao terceiro programa do nosso Geocast. Siga a nossa página no Spotify, no Apple Podcasts e agora nós temos uma novidade, chegamos também ao Google Podcasts. Então, siga essas páginas do nosso Geocast, interaja nas nossas redes sociais que estão na descrição e vamos lá que vai começar mais um programa. O programa de hoje vai falar sobre um assunto muito importante, muito interessante, que é o feminismo. E para fazer esse bate-papo com a gente, eu trouxe a Júlia Matoso, que é formada em filosofia, tem toda uma formação na filosofia, fez a graduação na Universidade Católica de Petrópolis, fez o mestrado na PUC-Rio e o doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela já ministrou várias palestras sobre feminismo em instituições públicas e privadas e também ministra minicursos de feminismo, a filosofia do feminismo. O meu nome é Rômulo Weckmiller e eu tenho toda uma formação em geografia, graduação, mestrado, doutorado na Universidade Federal Fluminense. Sem mais delongas, vamos à nossa entrevista do dia. Bom, gente, vamos direto ao assunto. Estou aqui com a Júlia. Júlia, é um prazer te ter aqui no Geocast. Tudo bem? Tudo bem. Vamos começar direto com o nosso assunto principal. Eu queria falar um pouquinho sobre o feminismo, ou eu estaria errado em falar que o feminismo é uma corrente só, no singular? Então, Rômulo, na verdade, hoje a gente tem muitas correntes feministas, mas a gente pode falar do feminismo no singular, entendendo primeiramente qual é a pauta que ele traz, né? Ao invés de pensar todas as pautas, todas as circunstâncias que o feminismo pode incidir, né? A gente pensa numa questão maior que eu acho que pode englobar todos os movimentos feministas, que é uma luta por justiça e por igualdade, né? Eu gosto de pensar que é muito mais por justiça do que por igualdade, porque a justiça, ela pressupõe a diferença, enquanto que a igualdade, não. Então, se eu tenho igualdade, onde eu já tenho corpos que são diferentes, que são tratados de formas diferentes, né, enquanto homens e mulheres que já tem uma diferença biológica, não adianta eu vir com igualdade porque eu não vou ter, né? Vou continuar tendo uma diferença. Então, a intenção é por justiça, e se a gente for pensar dessa maneira, assim, uma luta por justiça e por liberdade, eu consigo englobar todas as correntes feministas, mesmo elas sendo diversas, né? E aí eu vou ter a diversidade das ondas, das correntes, das vertentes feministas a partir do desenvolvimento histórico do pensamento feminista, né? Que aí sim é que eu vou conseguir separar qual onda defende determinada luta e qual onda defende outra, né? E aí a partir das ondas que a gente vai conseguir entender como se dá essa separação de vertente, mas dá também pra gente entender o feminismo de uma maneira bem palpável e simples, quando a gente pensa nele como uma luta, um movimento de libertação e justiça de um gênero que foi sempre oprimido ao longo da história. E qual é a importância, foi bom você ter falado sobre história, para a gente voltar um pouquinho sobre a história do feminismo. Dá para ter um marco como o início do movimento feminista, por exemplo, as sufragistas, sim, ou seria mais a questão do movimento nos anos 60? Onde que o feminismo tem aí o seu marco? Então, o marco inicial do feminismo é considerado histórico a década de 20 com as sufragistas, como você falou. Elas são consideradas assim, o start, né? O ponto de partida. Apesar de várias críticas que a gente possa ter a esse movimento, que depois se tornou um movimento misógino,
E ele também não englobava a luta, por exemplo, das mulheres negras, né? Então, assim, as sufragistas foram muito criticadas. A gente ainda pode até hoje também criticar sem fazer anacronismo histórico, né? Sim. A gente pode entender que elas cometeram alguns erros, mas mesmo assim é um ponto de partida muito interessante, porque é entender que a primeira onda feminista, ela vem com qual vontade? A vontade das mulheres de participarem das decisões políticas. As mulheres começaram a se entender como sujeito público, né? Porque antes era um sujeito privado, que ficava somente no âmbito da casa, da família, do cuidado, né? Então não participava ativamente da vida pública. Então as sufragistas na década de 20, né, mais situadas ali na Inglaterra, são sim um ponto de partida, são consideradas a primeira onda feminista, né? Porque a primeira onda é marcada justamente por essa vontade de ter os mesmos direitos políticos que os homens, né? De poder votar, de poder exercer cidadania, porque afinal elas estavam saindo de casa para adentrar o mercado de trabalho. E aí vem aquele pensamento: eu obedeço leis trabalhistas. Quem faz as leis trabalhistas que eu obedeço? Não sou eu que voto nessa pessoa. Sim. E aí começa essa efervescência de pensar, não, eu tenho direito de voto, eu tenho direito de... E aí seria uma luta por igualdade ou por justiça? Então, igualdade de direitos políticos. Sim, sim. Igualdade de direitos políticos. Aí sim é uma luta por igualdade. Nesse momento histórico, o feminismo está sendo entendido como luta por igualdade. A justiça, que eu falei, é uma coisa que vai ser entendida mais na terceira onda, é mais contemporâneo. Hoje em dia que se fala mais sobre isso, porque se entende já a diferença biológica, já se fala de um feminismo de uma outra maneira. Mas a primeira onda era, de fato, igualdade de direitos políticos. Tanto que vai vir a segunda onda e aí a gente vai ter um boom que vai ser favorável e desfavorável, que é a segunda onda, que é o que você falou da década de 60, sim, né? Que você li muito impulsionada pelo livro da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, né? Que ela fala justamente, é o segundo sexo. Porque o primeiro é o quê? O primeiro é o homem branco, que opera ali naquele status quo, né? Que tá servindo a sociedade, que a gente já fala dele desde que a gente tá na escola. Porque quando a gente aprende o homem, a gente sempre fala da humanidade se referindo ao homem. A gente não fala a humanidade, a gente não fala o ser humano, a gente fala o homem. E quando a gente está falando o homem, que homem é esse que a gente está falando? Sim. É o homem branco, rico, cis, heterossexual, sim, né? É toda a manutenção de um status quo. Então, a segunda onda vai ser influenciada por esse livro da Simone, onde ela fala que a mulher é o segundo sexo porque socialmente é ensinado a ela isso, né? É ensinado que ela se comporte, é ensinado que ela obedeça, é ensinado que ela tenha cuidado com as coisas, né? Então, é ensinado socialmente, culturalmente, que ela permaneça sempre num estágio subserviente ao do homem. E aí a luta vai ser por uma igualdade de comportamento social. Aí a gente vai ter um problema porque nesse momento vai surgir algumas vertentes, né, como a gente já estava falando, e aí vai surgir, por exemplo, o feminismo liberal, que é o famoso meu corpo, minhas regras, sim, que é justamente essa luta pela igualdade de comportamento social do homem. Só que no feminismo liberal a gente encontra algumas barreiras. Muitas pessoas, muitas feministas gostam de falar que o feminismo liberal ele é a porta de entrada das mulheres no feminismo. Porque o primeiro contato que você tem com o feminismo é esse. Meu corpo, minhas regras. E de certa forma, às vezes, acaba virando um rótulo do movimento também. Sim. A Marcha das Vadias. Sim, né? Sim. Tem um poema também que foi lido agora por uma parlamentar do PSOL na bancada. Enfim, vão existir muitas referências ao feminismo liberal, só que a gente tem que ter muito cuidado, porque o feminismo liberal, ele é o feminismo do empoderamento individual. Ele é o feminismo que vai ser comprado pelas marcas. Uhum. Ele é o feminismo do Boticário, ele é o feminismo da Natura, ele é o feminismo de marcas que se apropriam da luta feminista para vender produtos. Sim. Né? Então, o próprio nome já diz, ele é liberal, né? Então ele vai vir de uma
suposta liberdade, né? Porque o que você está requerendo? Você está requerendo poder se comportar como um homem, né? Só que a gente esquece que aqui não está em jogo poder ou não poder me comportar como um homem, porque a gente está criticando justamente o comportamento do homem. Então, a luta nunca pode ser por ter um comportamento desse tipo, porque o que é errado é justamente esse comportamento. Então, aí a gente vai ter essa diferença. O feminismo liberal, ele vai ficar muito nessa pauta do empoderamento individual, que eu costumo chamar de feminismo Lady Gaga, né? Porque é isso, todo mundo tem alguma dúvida que a Lady Gaga é feminista? Não, mas o que ela faz? Ela faz performance. Ela faz a ruptura, né? Ela faz performance de feminilidade o tempo todo. Sim. É salto 80, é maquiagem, ela lançou até uma marca de maquiagem. Sempre falando de empoderamento feminino. Só que a gente esquece que a luta não é por empoderamento individual. A luta é por libertação. E eu não tô libertando nenhuma mulher se eu digo que ela tem que estar maquiada pra estar bonita. Eu não tô libertando nenhuma mulher se eu ando num salto 80. Porque andar de salto é uma produção, né? Você tá só reproduzindo ali seu estereótipo de gênero. Uma ideia de sociedade. Você tá reproduzindo exatamente o que é então ser mulher. Ser mulher é ter útero, ser mulher é ser mãe, ser mulher é andar de salto. Se eu estiver fazendo tudo isso, né, porque eu sou mulher, eu tô só cumprindo um estereótipo, que é o estereótipo do patriarcado, né, que é a sociedade na qual a gente vive. Que é patriarcado por quê? Porque a gente está fundamentado com a origem e todas as origens culturais nas decisões dos homens. Os homens que decidem, né? E quem decidiu que performar feminilidade é andar de salto não foi uma mulher, foi um homem. E ela está reproduzindo isso. E ela está reproduzindo, por isso que é um feminismo liberal. Porque é um feminismo que vai só até a página 2. Sim. É um feminismo que ele não está realmente preocupado com a libertação das mulheres. Sim. Ele não está realmente preocupado que a gente tem um gênero que é opressor, um gênero que é oprimido, e enquanto a gente não romper com essa dualidade, a gente vai continuar fazendo a manutenção dessa sociedade machista. Porque se eu uso salto, se eu uso maquiagem, né, independente disso como vontade ou não, eu tô de algum modo reproduzindo esse comportamento específico de gênero. Sim, e seguindo essa tua linha de raciocínio, me corrija se eu estiver errado, né? Seguindo aí as estrelas pop americanas. Óbvio que o objetivo é sempre mercantilizar, né? Mas para o feminismo, apesar da Lady Gaga ter uma mídia muito maior, né? Um destaque muito maior, talvez uma outra cantora como a Pink tenha uma importância ideológica muito maior. Sim. Ela, pelo que você está falando, pelo que eu estou entendendo, talvez a linha da Pink seja uma alternativa ao feminismo liberal. Sim, não, a gente vai ter ainda algumas alternativas. Uma autora que eu gosto muito, que ela tem uma pegada liberal, mas ao mesmo tempo ela consegue puxar para outros lados, é a Chimamanda. Sim. Né? Eu sempre falo dela. Nigeriana, né? A Chimamanda, que é uma filósofa nigeriana, tem vários vídeos no YouTube, tem vários livros super acessíveis, tudo traduzido para nossa língua, né? Então a Companhia das Letras tem a coleção completa da Chimamanda. E ela é bem didática. E ela é muito didática, mas ao mesmo tempo ela puxa um pouco pro feminismo liberal. Então ela é uma alternativa. Porque é sensacional. É uma mulher que posa pra capa da Vogue, é uma mulher que fala, não, eu vou continuar sendo feminina, eu vou continuar usando saia, eu vou continuar usando o cabelo do jeito que eu quiser, não vou deixar de ser feminista porque eu contemplo os estereótipos de gênero, não é isso. Não é que, então, pra eu ser feminista eu não posso me maquiar, não posso me depilar, não posso andar de salto. Não é isso. Porque não tem esse pode, não pode. Sim. Então não posso ser... Não, você pode, desde que você entenda que a luta feminista é uma luta por libertação. É um movimento que pretende libertar essa dualidade de um gênero opressor e um gênero oprimido. Se eu entendo isso, eu já sou feminista. Eu não preciso me privar de fazer coisas que eu, às vezes, gosto de fazer, que é usar uma maquiagem, usar uma roupa, usar um salto. Não é isso. Mas é você entender que ali você está colaborando com os estereótipos. Sabe? Eu acho que tudo tem uma medida também. A gente não precisa... E aí vão vir, por exemplo, as feministas radicais. As feministas radicais são as que vão
pontuar necessariamente esses estereótipos de gênero como o problema central. Porque elas são radical de raiz, né? De ir à raiz do problema. E entender qual é a raiz do problema, para elas, perpassa toda a problemática de gênero. Todo o estereótipo. Desde a barriga, né? Seu filho é menino, vai ganhar roupinha azul. Sua filha é menina, vai ganhar roupinha rosa. Sim. Seu filho vai brincar de carrinho, sua filha vai brincar de boneca. Brinco, já fura, exatamente. Já fura a orelha da menina assim que ela nasce, né? Já é uma dor física imediata só porque ela nasceu necessariamente com gênero, com sexo biológico, né? Então, assim, entender que a raiz não está na diferença biológica entre os sexos, mas a raiz está no abismo que se cria com o estereótipo social dos gêneros, né? E aí é um problema, porque muitas pessoas, muitas teóricas do feminismo dizem que as feministas radicais são transfóbicas, né? Porque elas, de algum modo, não aceitam, entre muitas aspas, porque até eu mesmo discordo disso, mas que elas não aceitam a transexualidade ou a mulher trans como uma mulher, porque como elas entendem a raiz do problema na materialidade, ou seja, as mulheres são oprimidas porque têm útero e porque reproduzem, elas não vão contemplar as mulheres trans, porque as mulheres trans são homens, na visão das feministas radicais. Sim. Mas se a gente for ampliar um pouco mais isso, se a gente for olhar, porque isso não está escrito em nenhum lugar e em nenhum livro de nenhuma feminista radical. Isso é o que se diz atualmente sobre as feministas radicais, né? Só que se a gente entende que elas estão colocando a raiz do problema na materialidade, a gente entende que hoje o fenômeno, a transexualidade, ela pauta por uma aceitação do gênero. Porque necessariamente, se eu não sou homem, então eu tenho que ser mulher. Então eu tenho que me encaixar. É como se eu vivo numa sociedade que eu não me encaixo. Então eu tenho que necessariamente vestir uma camisa. Ou eu sou rosa, ou eu sou azul. Você não pode criar um time alternativo. Não, pode até hoje, tem os não binários. Sim. Né? Hoje tem um monte de viés aí, de gênero. Eu digo, mas existe, mas às vezes a cabeça da pessoa é condicionada a pensar na binaridade. Sim, exatamente. A gente está tão condicionado nesse estereótipo de gênero que o que as radicais, eu acho que elas estão pautando? Elas estão pautando você entender que o problema é justamente o gênero. Então, o ideal para as radicais seria a abolição do gênero, porque aí você não precisa se encaixar necessariamente em mulher ou homem, porque a sua performance cotidiana, ela não vai ter que estar ancorada em nenhum gênero, justo porque eu já aboli os gêneros. E nenhum padrão associado a esse gênero. Exatamente. Então, assim, as feministas radicais, elas pautam esse fim do gênero, porque elas enxergam nos estereótipos de gênero a opressão. Porque é isso, né? A submissão feminina vem de onde? Vem da opressão do gênero. E interessante você tocar nesse assunto, porque isso me lembra o caso violência, né? E as pautas feministas são diversas, mas acaba que aquela pauta que mais chama a atenção das pessoas que muitas vezes se posicionam contra é quando o assunto se torna violência. Parece um tabu aqui no Brasil, né? Então, quando acontece, por exemplo, um estupro, a primeira pergunta que se faz é sobre a vítima e não sobre o agressor, né? Eu lembro, na época da faculdade, eu era até muito novinho, acho que eu já até cheguei a falar isso com você, uma frase que me chocou muito, mas eu precisei de uns 2 anos para entender essa frase, é que todo homem é um estuprador em potencial. E eu me senti super ofendido na época, mas aí depois eu entendi, realmente, 2 da manhã, você andando numa calçada, vazio, uma mulher na mesma calçada, ela vai olhar para você, ela vai querer atravessar a rua, porque ela não vai se sentir segura, né? Então, essa cultura do estupro acaba sendo uma das pautas que mais chamou a atenção dentro do feminismo e é que mais o feminismo sofre críticas, né, das pessoas que não acreditam ou são contra o feminismo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da violência fora e dentro de casa. A violência, assim,
como eu estava falando que a gente tem um gênero opressor e um oprimido, se é oprimido, necessariamente sofre violência, né? E as mulheres sofrem violência, como a gente estava falando, a partir do momento que nasceu fura orelha, Sim. Né? E aí, fora todas as coisas que vão começar a serem faladas ao entorno dessa menina, que ela vai escutar desde sempre e que ela vai interiorizar, porque nós somos seres sociáveis, a gente internaliza coisas por meio da linguagem. Então você escuta o tempo todo, fecha essa perna, cala essa boca. Não, isso não é comportamento de menina. Então assim, você já cria inerentemente uma mentalidade que você é culpada. Não importa qual é a circunstância, alguma coisa você fez. Não importa se teu marido tá te batendo, o que você fez pra você apanhar? Né? Não importa que você foi estuprada, alguma coisa você fez. Por que você estava na rua essa hora? Né? E aí, se a gente for às estatísticas, né, e que é um grande problema a estatística no Brasil, porque a estatística aqui é a ponta do iceberg. Sim. Né? A gente tem, assim... Problema de registro, né? Um problema de registro. A gente tem um problema que a maior parte das mulheres que sofrem violência não denuncia. Justamente por se culpabilizar, né? Imagina o que é chegar numa delegacia e denunciar uma violência, denunciar um abuso, né? Para homens, para outros homens. Então, assim, é um problema que a gente tem seríssimo. A gente não tem dado. E o que a gente tem de dado é gritante. Por quê? Porque a maior parte dos estupros acontecem dentro de casa. A gente tem essa noção de que, eu vou estar andando tarde da noite na rua e o cara vai me raptar e eu vou ser estuprada no canto de uma rua. Isso, assim, é menos de 9% dos casos. 9%. Né? Menos de 9% dos casos. A maioria das mulheres estupradas são estupradas por conhecidos, por amigos, por pessoas do convívio próprio, e a maioria pelo marido, né? É o famoso estupro consentido, né? A mulher não está afim de ter relação sexual, o cara quer e ele acha que porque ela é mulher, ela tem que servir a qualquer momento, né? Então isso é a história, né? A nossa história da opressão machista é essa, né? Então a violência é cotidiana. Então quando você se casa... Eu tenho uma amiga feminista que ela fala uma coisa ótima. A mulher, quando ela casa, ela assina um papel de que ela pode ser abusada por aquele cara. Mas isso, de alguma forma, na sociedade machista que a gente vive, é uma segurança. Porque ela pode ser abusada de um único cara só. Olha, se ela não for casada, ela pode ser abusada por todos. Né? Você falou aí da faculdade. Eu me lembro muito bem... Quando eu comecei a dar aula de um estupro coletivo que teve uma menina de 15 anos, acho que foi estuprada por 12 caras. Foi no Rio de Janeiro, né? Eu lembro. E eu me lembro dessa história e eu levei pra sala pra debater, né, como professora de filosofia. E aí, até que ponto, né? Aí a gente ouviu muito isso. Mas se ela estivesse em casa, isso não teria acontecido, né? E a gente tem que lembrar que mais de 80% dos estupros acontecem dentro de casa. Ou seja... É pelo pai, não é pelo padrasto, é pelo pai, né? Eu me surpreendi bastante com esse dado, né? A maior parte dos estupros não é o padrasto, é o pai da criança. É do Atlas da Violência, esses dados? Isso. Sim. Na verdade, esse é de 2017, se eu não me engano. Então, não está tão atualizado, porque sai de 2 em 2 anos. Sim. O desse ano não saiu ainda. Mas aqui saiu um dado, por exemplo, de que Petrópolis é responsável por 10% dos feminicídios do estado do Rio de Janeiro. Né? Isso aí são 480 e poucas, eu acho, mortes. Só em Petrópolis? Não, isso no estado do Rio, e Petrópolis é responsável por 10% dessas mortes. E um dado muito interessante também é que 70% dos feminicídios, ou seja, muito mais do que a metade, são mulheres negras que morrem. Né? São as mulheres negras periféricas. Então já tem toda uma questão racial embutida também. Com certeza. A gente nunca pode esquecer de, quando fala de feminismo, falar do feminismo negro. Porque as mulheres negras, enquanto as brancas estavam clamando pelo direito de trabalhar, as mulheres negras já estavam trabalhando há muito tempo. Né? E cuidando dos filhos das mulheres brancas. Sim, exatamente. Né? Então, isso não pode deixar de ser lembrado nunca, porque assim, a violência, se existe é o que a Angela Davis fala, por exemplo, né? A Angela Davis é uma filósofa norte-americana que fez parte do grupo dos Panteras Negras, né? Veio até no Brasil recentemente. Ela foi homenageada, recebeu a medalha
Marielle Franco, na Alerj. Olha que legal. Ela tem um livro que chama Mulheres, Raça e Classe, onde ela fala dessa tríade como se fosse assim, um recorte que a gente nunca pode esquecer, que o recorte de gênero, as mulheres sofrem mais do que os homens. O recorte racial, os pretos sofrem mais que os brancos. Recorte de classe, os pobres sofrem mais que os ricos. E aí, se a gente for pensar na mulher negra periférica, ela reúne todas as problemáticas de rechaçamento social, né? Sim, e nem estava na nossa pauta, mas como você falou da Marielle Franco, né, acaba que ela era uma pessoa que representava essa minoria. Exatamente. Por isso que o assassinato da Marielle Franco, o argumento era, nossa, tem um monte de policial morrendo, só em Caxias nos últimos 2 anos mataram 11 candidatos a vereador e ninguém fala, o pessoal só fala da Marielle. Mas a Marielle representava uma classe da população que raramente é representada na política brasileira. Exatamente. Então, além de feminista, empoderada, ela também representava uma classe social e uma cor, né? Por isso a importância do caso. Ela foi a primeira mulher negra eleita, né, da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Que é uma das câmaras mais antigas do Brasil. A primeira, então isso é muito significativo. E ela morreu, assim, todo mundo usa esse argumento, né? Mas tantas pessoas morrem, por que essa histeria coletiva por conta da morte da Marielle? Porque, assim, justamente ela que denunciava essas mortes dos nomes que ninguém sabe. Sim. Né? Os nomes desses policiais mortos, ela tem. Na tese na dissertação de mestrado dela, ela tá lá falando de todos os policiais que morreram com essa guerra, com essa suposta guerra às drogas que a gente tem na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, assim, ela é uma figura muito interessante da gente exemplificar de como alguns corpos são descartáveis, né? Os corpos negros, os corpos femininos, né? Porque isso, tem outros para substituírem. Aquela música que a Elza Soares canta, né? A carne mais barata do mercado é a carne preta. Negra, exatamente. Então, assim, é isso. É descartável, não tem importância, né? E as mulheres a mesma coisa, né? Porque o que uma mulher representa hoje no sistema capitalista que a gente vive? Uma mulher representa um produto. Primeiro, ela representa um consumo, porque ela pode consumir maquiagem, creme, produtos de beleza, né? Porque e ela já tem aquela fama de que é consumista, de berço. O alvo número 1, né? O alvo número 1 do capitalismo são as mulheres. E em segundo lugar também são as mulheres, por quê? Porque quem produz a mão de obra? 0,800 são as mulheres. Sim. Sem ganhar nada. Ninguém ganha nada para criar um filho, sendo que você está criando mão de obra para o sistema. Sim. E você não ganha nada. Você está criando, você é responsável pela criação de um ser humano. E você não ganha nada. Sempre que eu falo isso na aula, né? O pessoal fala assim, mas que isso, professor? Você quer que o pessoal ganhe um salário pra ser mãe? Quero. Quero porque ninguém tem noção do que é criar um ser humano. Ninguém tem noção. Isso, nos países desenvolvidos, isso não é nenhum absurdo, não. A gente pode pensar na Finlândia, por exemplo. Tudo bem que a Finlândia é do tamanho de um fio de cabelo comparado ao Brasil, sim, né? E com outra história também, né? Com tudo outro, né? Mas a Finlândia, eles têm lá o famoso salário universal, né? Salário base. Que é isso, você saiu do ensino médio, você não sabe o que você vai fazer da sua vida, seus pais não podem te sustentar, o governo vai te dar uma bolsa, uma casa para você morar e você vai poder pensar sobre o que você quer fazer, né? Porque a gente vive numa lógica de mercado tão grande que a gente só precisa produzir. Né? E aí as mulheres ficam rechaçadas nesse sentido, por quê? Porque elas precisam produzir mais. Porque além delas trabalharem fora e zelarem pela carreira acadêmica, elas vão ter que trabalhar dentro de casa. É a jornada dupla, né? Dá conta da criação dos filhos, dá conta da limpeza da casa. Né? A Simone de Beauvoir, ela tem uma frase no Segundo Sexo, que ela fala sobre o trabalho doméstico, que ela fala que poucas coisas são mais dolorosas que o trabalho do Sísifo. Sísifo é aquele cara que empurra a pedra eternamente, né? A pedra chega no topo da montanha, ela rola para baixo e ele tem que empurrar e empurrar novamente. O trabalho doméstico é isso.
É um trabalho que você faz e ele nunca tem fim. E no dia seguinte está lá para fazer Tá lá para fazer de novo. E a sociedade direciona esse trabalho para a mulher. Para as mulheres. Saiu recentemente uma pesquisa falando que os homens que participam, né, porque a maioria não participa, mas os homens que participam da divisão de tarefas domésticas, eles gastam cerca de 10 horas na semana com o trabalho doméstico. As mulheres gastam 24 horas por semana. Né? Isso dá um dia na semana só com trabalho doméstico. É mais que o dobro dos homens que participam. É mais do que o dobro. E até o participar, às vezes, é mal interpretado, né? Ele fala que vai ajudar. Como se aquele trabalho fosse o cargo dela, da mulher, e ele estava ali ajudando, quando, na verdade, ele tem que participar. Então, e voltando ao tema da violência, isso já é uma violência. Sim. Porque a mulher chega em casa cansada, no mesmo nível, talvez, que o seu companheiro, né? E ao invés de ambos dividirem as tarefas, não, ele acha que ele está ajudando ela a lavar roupa, ele acha que ele está ajudando a lavar louça, quando que se vive numa casa, se divide tarefas, todo mundo tem responsabilidade sobre tudo, né? Isso já é um tipo de violência. E aí, voltando, eu sei que você não pediu para eu voltar, mas eu vou voltar ao tema da violência. Você que define a pauta. Porque aí o que acontece? O corpo da mulher, essa mulher que está crescendo, né? O corpo dela não é dela. O corpo dela é do Estado, porque é isso, ela é uma máquina de reproduzir gente. Então eu preciso que ela reproduza gente. Então a gente tem uma maternidade compulsória. Como assim você não quer ser mãe? Né? A gente tem uma maternidade compulsória. Sim. E a gente tem essa violação. O corpo da mulher não é dela. Se ela foi estuprada é porque ela estava com uma roupa curta. Então ela mereceu. Porque se ela estava usando uma roupa curta, né? Ou se ela estava numa festa, a gente teve ano passado um caso de uma aluna de medicina aqui de Petrópolis que foi estuprada, né? Ela parece que tomou um Boa Noite Cinderela, que foi colocado na bebida dela por um colega de classe, né? Por quê? Porque é mulher, então ela tá errada de ir na festa, ela não pode ir na festa, né? Então a gente escuta isso, porque minha filha não vai dar mole, né? Como assim dar mole? Então você tá de novo reforçando a noção, a ideia de que as mulheres são culpadas. Sim. Né? Isso simplesmente pelo fato de ter nascido mulher, né? Mas isso também vem de uma cultura uma cultura falocêntrica, né? Porque o que está de fato no centro? O homem, né? E aí é uma coisa que eu falo que também choca às vezes muito os meninos ficam meio aterrorizados e às vezes demoram para processar essa informação. Porque a gente tem como berço da nossa civilização aqui a Grécia. Sim. Né? E na Grécia, as mulheres não tinham voz política, pública nenhuma, zero. Elas serviam para reproduzir. Só que a Grécia tinha um ponto muito mais à nossa frente. Por quê? Porque eles não tinham essa categorização de sexualidade, né? Homossexuais, heterossexuais, bissexuais, não existia essa diferenciação. Então, os homens eram casados, tinham filhos, tinham família, constituíam família, mas eram apaixonados, o amor era direcionado a outros homens. Sim. Né? Era um amor homoafetivo. Hoje, a gente vive essa sociedade toda segregada na sexualidade, né? Homossexual, heterossexual. A gente vive uma heterossexualidade compulsória, né? A nossa sociedade é heteronormativa. O normal é ser hétero, né? Então, o menino, desde sempre, ele é ensinado a ser macho. E qual é a comprovação da macheza dele? Pegar meninas, né? Beijar meninas. Só que o amor, a admiração, o respeito, a idolatria fica para outros homens. Então a gente tem uma heteronormatividade que é homoafetiva. Então os homens não amam de fato as mulheres. Porque se amassem, nós não seríamos o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Sim. Né? A gente é o 5º país recorde em feminicídio, o primeiro em mortes de transexuais. Nós somos o país que mais mata transexuais no mundo. E olha que as nossas estatísticas são bem pífias em relação a tudo. Então, imagina se a gente tivesse de fato uma estatística relacionada a isso. Né? A gente teve, há 2 anos atrás, uma trans que se matou na Praça da Liberdade, que suspeitam, que ela não se matou, suspeitam homicídio. Você acha que isso vai ser investigado? Até hoje isso não nunca vai temos ser respostas. investigado. Nunca vai ser investigado.
né? Então é isso, é uma sociedade que os homens não amam as mulheres, não são ensinados a amar as mulheres. Eles se utilizam das mulheres para provar uma masculinidade péssima, né? Completamente tóxica, mal construída, para admirar outros homens, para amar outros homens, para ouvir outros homens, né? Sabe aquele filme O Silêncio dos Homens, né? Saiu no YouTube. Sim, eu vi, você me pediu para ver. Foi no YouTube, é maravilhoso. É bem legal. E aí eu gosto brasileiro, muito. Né? É um filme brasileiro. É um filme brasileiro, produzido por aquele Papo de Homem, né? O que eu achei muito interessante, uma das primeiras falas do filme, que ele fala assim: poxa, como assim o nome é Silêncio dos Homens, se quando o que eu mais escuto são vozes masculinas? E é exatamente isso. O que a gente mais escuta... Eu vi uma tabela, Rômulo, anteontem, que eu fiquei, assim, chocada. Uma tabela com os filmes dos últimos 20 anos que ganharam o melhor filme. A diferença da quantidade de falas de homens e de mulheres. Absurdo. Nenhum deles chega 50-50. Nenhum deles. O que chega mais próximo é 70-30. 70% de vozes masculinas, 30% de vozes femininas. É o que chega o máximo de vozes. Então, assim, isso é assustador. E quanto mais a gente socializa as meninas dessa forma, mais a gente vai reproduzir esse tipo de comportamento. Sim. Né? De achar que elas são um objeto dentro da construção social. E aquele papo sobre a violência, voltando à violência rapidinho, que a gente está começando a fechar, aquele papo, então, que a gente ouve falar dos mais antigos, que em briga de homem e mulher não se mete a colher, tem que acabar. Isso não tem como, né? Porque se a gente ouvir a vizinha apanhando, como é que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente ignorar porque a vizinha tá apanhando? Não. Aí você é conivente. Né? Exatamente. A gente não pode mais ser conivente, né? A gente tem que lembrar, por mais que seja um pouco elite, mas a gente tem que lembrar da junção das mulheres no movimento lá pela denúncia dos assédios sexuais em Hollywood, né? O movimento Me Too, né? Todo o movimento que respingou aqui no Brasil, que foi o Meu Amigo Secreto. Não sei se você lembra, teve nas redes sociais também, a gente viu muito a hashtag Meu Amigo Secreto, né? Aquele que, é super carinhoso, mas por trás tá chamando todo mundo de piranha, né? Enfim, foi um movimento que foi de união das mulheres. Ou seja, ou a gente está junto nessa, ou não existe meu corpo, minhas regras. Não existe. Porque não adianta você falar meu corpo, minhas regras, enquanto tem mulheres morrendo. Enquanto tem mulheres que não têm direito nenhum. São completamente... ela tá apanhando, ela fica na casa dele, ela apanha porque ela quer. Pô, será que a gente viu que o cara sustenta a mulher? Será que a gente viu que ela não tem pra onde ir? Será que a gente não viu que ela não tem um emprego? Que ela não tem uma fonte de renda? Que esse cara detém toda a fonte de renda? Que esse cara alimenta? Por isso que a luta talvez seja por libertação. Exatamente. Exatamente por isso que a luta é por libertação. Quando você não liberta esses corpos oprimidos, né, a gente vai continuar chovendo no molhado. Sim, né? enxugando gelo. Exatamente, porque a gente fala, problematiza, mas não se dá um passo à frente. Mas a gente tem que lembrar que a luta feminista vai fazer um século. Essa história patriarcal, ela vem, se a gente for contar, da Grécia, 2.500 anos. O que é um século perto de 2.500 anos de construção, de memória, de tradição? Então, assim, é porque agora a gente tem uma sensação de que tudo tem que acontecer muito rápido, né? Com a quantidade de informação, com acesso à informação, com acesso a conhecimento, a filmes e a debates, né? Podcasts e todos esses acessos que a gente tem, isso dá uma falsa noção de que as coisas têm que se mudar rapidamente. Não, mas não é lento. Então eu acho que já conseguimos muitas coisas, sim. É claro que ainda estamos anos-luz da paridade de gênero, da igualdade de gênero. Isso, assim, eu gosto de lembrar as radicais, porque, assim, é abolição de gênero.
né? A gente tem que começar a requerer uma abolição de gênero. Porque é isso, uma mulher ela tem que pensar em muitas coisas antes do que pensa um homem, né? Uma mulher ela vai ter várias coisas para se preocupar ali. A gente ainda tem, por exemplo, o mito da beleza, né? Porque é isso, mas você tem que estar bonito. Por que ela não pode ser corajosa? Por que ela não pode ser inteligente antes de ser bonita? Sim. Por que a maior adjetivo de uma mulher tem que ser a beleza? Não é pela competência, é pela beleza. Exatamente. Você vê uma pessoa competente mulher, ela chegou ali primeiro porque ela é bonita. Exatamente. Isso é um preconceito. Eu queria agradecer a presença da Júlia, a gente já está batendo o nosso tempo, mas antes da gente ir embora, Júlia, e de te agradecer, eu queria que você, rapidinho, desse uma direção. Qual a direção da luta feminista daqui para frente? Bom, eu que agradeço primeiro. Bom, eu acho que a direção é quase que... Eu costumo falar muito isso nas palestras que eu dou sobre feminismo. É quase que um Alcoólicos Anônimos, né? Só por hoje eu não vou reproduzir nenhum comportamento machista. Sim. Né? Porque aí, se você pensa em mudar o mundo, não dá. Um né? dia de cada vez, Se a gente fizer um dia... E assim, na minha casa, na minha vida pessoal, porque não adianta nada também ser feminista de Instagram, né? Você posta lá, compartilha um dizer feminista, uma hashtag, tá tudo lindo, maravilhoso, enquanto sua amiga tá precisando de ajuda, você tá talvez julgando ela antes de ajudar. Chega né? em casa, a roupa tá toda para lavar. Exatamente. E acha que a mãe tem que dar conta e fazer almoço. Enfim, eu acho que na prática, ser capaz... O Habermas é um filósofo alemão contemporâneo que ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que o nosso discurso ele tem que romper com a prática. Enquanto a gente não romper e ter o compromisso de realizar o que a gente fala, a gente não vai conseguir praticar nada. Sim. Então, assim, mudar o mundo, por onde a gente começa? Pela nossa casa. Por nós. Né? Se eu mudo o meu mundo, se eu mudo a visão de mundo da minha mãe, se eu mudo a visão de mundo do meu amigo, eu já mudei coisa pra caramba. E primeiro você tem que tentar ser o exemplo. Você tem que tentar no seu dia a dia. Exatamente. No seu cotidiano, não fomentar práticas machistas. É extremamente difícil. Todo mundo gosta de falar assim, não, mas eu não sou machista. Né? Porque quando a gente vai falar de feminismo, logo... Sim. Não, mas eu não sou machista. Somos todos. Primeiro você tem que se assumir machista para ver como você pode mudar. Exatamente. É a mesma história do mito da caverna. O cara só sai da caverna na hora que ele percebe que ele tá na caverna. Sim. A gente só vai deixar de ser machista quando a gente de fato entende, sou machista. Olha, eu fui criado numa sociedade que é machista. Então todas as minhas construções, todo o meu paradigma, toda a minha visão de mundo é machista. Então como é que eu faço para começar a desconstruir isso? Sim. Né? É um trabalho de formiguinha. É um trabalho muito, muito longo, mas se a gente faz um dia de cada vez, eu acho que já é um direcionamento muito bom. Com certeza. Júlia, te agradeço mais uma vez e pode ter certeza que vai ter mais algum assunto para a gente conversar nesse Geocast. Com certeza. Falou, gente. Um abraço. O programa de hoje foi muito importante, muito interessante. E esse bate-papo sobre feminismo com certeza vai e deve continuar na sua casa. Afinal de contas, nós, homens, temos privilégios e o primeiro passo talvez seja reconhecer esses privilégios. E o segundo passo, qual seria? Seria reconhecer que sim, somos machistas. Por mais que você pense que não, nós fomos criados numa sociedade machista e com certeza ainda, mesmo evoluindo ao longo do tempo, temos comportamentos de cunho machista. Eu mesmo, com certeza, desde a época de escola, de faculdade, inúmeras vezes reproduzi comentários e ações muito machistas. Que bom que o ser humano evolui e ao longo desses, principalmente últimos 5 anos, talvez um pouco menos, tenha tido muito contato com o feminismo e aprendi bastante. Mas mesmo assim, com certeza, eu ainda tenho pensamentos, ações e comentários machistas. Por isso esse bate-papo com a Júlia foi além de ser muito, muito importante aqui para o nosso Geocast, ele é muito enriquecedor do ponto de vista individual, né? Afinal de contas,
Sempre bom bater um papo com uma pessoa que entende sobre o assunto. Ela nos mostrou as raízes históricas do movimento, ela nos mostrou as várias vertentes do feminismo e principalmente um ponto em que ela bateu o tempo inteiro aqui, e é importante a gente retomar, é a questão da diferença entre igualdade e justiça. Para a gente parar com aqueles comentários extremamente machistas, relacionando a luta do feminismo como uma luta de igualdade, e se for igualdade, elas têm que ter o mesmo comportamento do homem em tudo. Não, a luta é por justiça, a luta é para que elas tenham, num futuro, o mesmo salário que um homem e, sobretudo, um homem branco, que tem mais privilégios ainda. Então, a luta por justiça não é uma luta só de gênero, é uma luta racial também. Então, eu espero que essa entrevista tenha contribuído, tenha enriquecido seus conhecimentos sobre o feminismo e, principalmente, ajude a mudar o seu comportamento, dentro de casa, principalmente com as pessoas que estão próximas a você e também depois em sociedade. Afinal de contas, ao invés de ensinar para uma mulher o que ela deve ou não fazer para, por causa desse comportamento, sofrer ou não violência, a gente deve educar principalmente os nossos filhos a não tratarem a mulher de uma maneira submissa. Talvez assim a gente consiga diminuir os índices de violência que a Júlia várias vezes ao longo da entrevista pontuou aqui pra gente, tá? Só para deixar uma referência para quem quiser se aprofundar sobre esse assunto, tem um filme, um filme muito famoso, se eu não me engano, é um filme que aqui no Brasil não chegou a fazer tanto sucesso nos cinemas, mas ele é muito interessante do ponto de vista histórico, mostra ali o início do movimento feminista através das sufragistas, e é exatamente esse o nome do filme. Agora, uma outra mídia, fugindo um pouquinho da mídia tradicional, nós temos um canal no YouTube chamado Papo de Homem, que produziu um documentário sobre os homens, obviamente, O nome do documentário é O Silêncio dos Homens. E apesar do nome, é um vídeo muito interessante que fala sobre feminismo e como nós estamos criando os homens, da família da maneira errada. Estamos criando os homens para serem homens machistas. Então toda aquela questão de você tem que se comportar igual macho, isso é coisa de macho, macho não chora, macho não usa essa cor, enfim, esse tipo de comportamento ajuda a continuar com essa cultura do estupro, essa cultura de submissão das mulheres. Então é importante para o feminismo que não só as mulheres falem sobre esse assunto. Os homens também têm que falar e os homens têm que começar a mudar o seu comportamento ou, antes de mudar o seu comportamento, assumir o seu comportamento machista. Então as duas dicas aí, o filme As Sufragistas e o documentário O Silêncio dos Homens, produzido pelo canal Papo de Homem. Tá certo? Agradeço quem ficou até aqui, é sempre um prazer produzir esse podcast. Entre nas nossas redes sociais aí na descrição, sugira temas, faça crítica, enfim. O Geocast é nosso. Falou? É isso aí, um abraço, valeu, falou!